é melhor obedecer. O texto de 1 Samuel 15, 22 nos diz: será que Deus tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios? Você sabe que holocaustos e sacrifícios era o que era feito com animais. Os animais eram postos no altar e eram sacrificados a Deus. Quanto em que se obedeça a sua palavra, pois eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Palavras do juiz Samuel, quando ele advertiu o primeiro rei de Israel, o rei chamado Saul. E Saul tinha recebido de Deus uma ordem e executou essa ordem até um certo momento. Ele cumpriu uma obediência parcial. Ele tentou justificar um certo erro, então ele disse: não, mas esse meu erro vai redundar em holocaustos e sacrifícios para Deus. Até no meu erro eu vou poder glorificar a Deus. E Samuel disse: Deus não está tão interessado em holocaustos e sacrifícios. O que Deus te pediu é o que você deveria ter feito. Obedecer é melhor do que sacrificar. É melhor obedecer. Aliás, eu já ouvi isso muito da minha mãe, do meu pai. É melhor obedecer. Né? Tinha uma exclamação assim no final. É melhor obedecer. E às vezes nós não, quando crianças, né, nós não entendíamos muito bem esse processo. Mas o que eu quero dizer para os irmãos nessa manhã é que por detrás da obediência existe bênçãos. Sabe o que está por detrás da obediência à palavra de Deus? As bênçãos e as manifestações de Deus em nosso favor. Porque quando você obedece a Deus, você se torna abençoado com aquilo que Deus já preparou para você. Não é que Deus fique surpreso com a sua dedicação e obediência e de repente você, ao cumprir um desejo de Deus, Deus então fica surpreendido e diz: nossa, ele me obedeceu. Então, anjos, vamos preparar uma bênção. Não, Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Essas bênçãos estão preparadas lá nos céus. Quando eu obedeço, quando você obedece, nós recebemos as bênçãos já preparadas. Então, na verdade, para nós, o que importa, o que interessa é justamente isso. O Senhor ordenou, nós vamos fazer cumprir. E outra coisa, Deus não quer que você faça certas coisas só para parecer uma boa pessoa. Não, Deus quer o seu bem. Em cada ordem do Senhor, em cada recomendação dEle, em cada conselho, em cada palavra que Ele nos dá de orientação, em tudo isso nós podemos ver um futuro, um destino e uma estrada maravilhosa, tudo isso interligado. Sempre que Deus te dá uma ordem, te pede para obedecer a uma palavra, Deus tem uma missão, Deus tem um destino, Deus tem um processo a se completar em cima disso. Deus não fica apenas como um ditador, um déspota, experimentando poder, dizendo: agora eu vou pedir isso, agora eu vou ordenar isso, e vamos ver o que acontece. Não, sempre que Deus pede que você faça alguma coisa, é para você mesmo crescer, é para você alcançar o seu destino, é para você se tornar uma bênção. É como disse o profeta Jeremias no capítulo 29, versículo 11, Deus diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Ou seja, os planos melhores para você, eu os tenho. E são pensamentos de paz. Não fique desconfiado de mim, não. Não tem nada a ver com o mal. Eu não quero afligir vocês. Aliás, eu quero dar o fim que vocês desejam. Então, antes de Deus nos oferecer grandes bênçãos, o Senhor nos faz passar até mesmo por
pequenos testes de obediência. Alguns testes são tão pequenos, a gente às vezes quase não identifica. Alguns testes de obediência são tão pequenos que a gente acha que é algo insignificante. Mas aprenda uma coisa hoje: não confunda uma coisa pequena com algo insignificante. Porque tudo, absolutamente tudo, que Deus te peça e que você faça, está ligado a um propósito maior. Em cada passo que você dá, cumprindo a vontade de Deus, não é um passo dado em vão. Deus sabe daquilo, Deus verifica, Deus anota, Deus registra. Mas Deus pede que eu ame, Deus pede que eu respeite. Bispo, tem coisas que são muito pormenores, são muito pequenas. Será que Deus vai estar de olho em tudo isso? Deus olha cada detalhe da nossa vida. E algumas vezes esses detalhezinhos são pequenos testes para você ser aprovado para as coisas grandes. Por que eu comecei hoje com o texto que fala do rei Saul? É a passagem de Samuel, né? Eu vou ler agora um trecho maior, te mostrando aqui o contexto. Depois leia em casa, anote aí na sua Bíblia, anote na sua folhinha, no seu caderno, no seu celular. Tem bloco de notas no celular? Anota aí. 1 Samuel 15. Vai lá ver a história toda. Eu vou pular aqui alguns versículos, tá? Começando pelo versículo 3. Deus tinha dito para Samuel direcionar o rei Saul no seguinte: você vai lá na terra do inimigo e você vai abater o inimigo com o seu povo, com as suas posses, os seus gados, acabe com tudo. Era uma ordem muito severa de Deus, tudo com um propósito. E Samuel disse assim para Saul: vai, pois, agora e fere a Amaleque, era um rei, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. No versículo 7, então, feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está de frente do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. Ele pegou o rei e poupou a vida do rei, e matou o resto do povo. Versículo 9, e Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente. Versículo 10, então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, olha o 11, arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. O panorama até agora é justamente esse. Deus disse, destrói totalmente o inimigo. Foi muito dramático, inclusive. Mate homens, mulheres, crianças, jovens, animais. Não poupe nada. E Saul com o povo, eles pouparam o rei e os melhores dos animais. Ora, talvez alguém pense assim, que mal há em eu ir para uma batalha, vencer o inimigo e ver lá o que o inimigo deixou de precioso, apesar de Deus ter dito, não pegue nada, não poupe nada, destrua tudo. Que mal que há nisso, de eu pegar um pouquinho, de eu desfrutar de alguma coisa, afinal de contas, eu venci em nome do Senhor. Era o que se passava na cabeça de Saul. E aí no versículo 16... versículo 13, né? Veio, pois, a palavra do Senhor, versículo 13, veio, pois, Samuel, a Saul, e este lhe disse, bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel, que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul, versículo 15, de Amaleque os trouxemos, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente.
Olha que coisa interessante. Samuel pergunta para Saul: e aí, você executou a ordem de Deus? Ele já sabia que Deus tinha dito: olha, eu não quero mais Saul, porque ele me desobedeceu. Aí o Saul diz: claro, a gente fez tudo tintim por tintim, a gente fez a obra de Deus. Mas por que eu estou ouvindo aí barulho de animal? E por que vocês trouxeram bois e animais? Não, a gente poupou o rei. O povo quis trazer os melhores animais. Mas olha, Samuel, nós vamos pegar esses animais e nós vamos fazer uma grande oferta ao Senhor. Uma vez me perguntaram se dinheiro de tráfico de drogas era bem-vindo como oferta na igreja. Eu disse: se eu souber disso, está repreendido em nome de Jesus. Mas as pessoas às vezes acham que fazendo algo pela metade, fazendo cumprir um desejo pessoal, que ainda assim poderão estar em total obediência a Deus. Tem mais coisa aqui. Versículo 19: por que, pois, não atendeste à voz do Senhor, disse Samuel, né? Mas te lançaste ao despojo? Por que você pegou as coisas dos inimigos? Fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Por que você fez isso, Saul? Então Saul disse a Samuel: pelo contrário, eu dei ouvido à voz do Senhor. Ele insistiu e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag, eu só poupei o rei rei de Amaleque. E os amalequitas os destruí totalmente. E lá no versículo 21 e 22, mas o povo, aí ele já começou a jogar a culpa para o povo. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição. Mas Samuel, para oferecer ao Senhor teu Deus lá em Gilgal, nós vamos fazer uma grande oferenda para Deus. Aí vem o versículo 22, quando Samuel diz para Saul: vem cá, será que Deus gosta tanto desses animais mortos no altar? Será que Deus tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto a que se obedeça a sua palavra? Saul, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Obediência parcial não é o tipo de obediência que Deus quer. Na mente de Saul, ele tinha cumprido a vontade de Deus, ele tinha feito o que Deus tinha recomendado, ele tinha cumprido as ordens do Senhor, mas na verdade ele tinha trazido o rei, talvez por uma questão política, ele tinha trazido e permitido que o povo trouxesse o melhor dos animais, com a justificativa barata, né, de que iriam oferecer algo ao Senhor. Na verdade, eles estavam querendo para eles aqueles animais, e ele cumpriu até certo ponto aquilo que Deus tinha determinado. Então, eu volto a dizer, obediência parcial não é o tipo de obediência que Deus quer. Ora, bispo, mas como é que é isso? Que coisas Deus exige de mim que eu obedeceria ou não obedeceria, ou ainda, como é que é? Ficar em cima do muro, obedecer parcialmente? Tem inúmeras situações. Às vezes a pessoa diz assim: não, mas eu sou dizimista fiel, mas eu não me envolvo com mais nada, não evangelizo, eu às vezes até fico acompanhando pela internet, mas eu sou dizimista fiel. Você está cumprindo uma parte, deixando de cumprir outra. A pessoa diz: não, eu vou viver por fé. É por fé, é por graça, está na Bíblia, eu creio, mas de vez em quando eu posso fazer também uma campanha das 5 sextas-feiras, na igrejinha ali do lado, que distribui sal grosso e azeite, porque quem sabe a bênção vem. É por fé, totalmente por fé, ou é pelas obras? Então a pessoa obedece uma parte, mas não obedece outra. E geralmente de acordo com aquilo que ela imagina que será bom para ela.
Tem gente que diz assim, não, eu sei que Deus não gosta do divórcio, da separação, então, não, me separar jamais, jamais. Não separa no papel, não divorcia no papel, mas não vive junto, não olha na cara, pula umas cercas aí. Não, separar no papel, jamais. Eu nunca serei um adúltero, mas às vezes na prática já está sendo. Acontece muito no meio dos jovens, a pessoa diz assim, não, eu resolvi esperar. Vocês já viram essa campanha? É um símbolo de uma mãozinha assim, eu resolvi esperar. Resolvi esperar é o seguinte, eu não vou ultrapassar o limite da vida casta para a vida sexual. Eu não vou ter relacionamento sexual, eu vou manter a minha virgindade, o que já é muito difícil nos dias de hoje. Mas aí, às vezes, o indivíduo diz, eu vou me manter virgem até o casamento. Mas namora com 1, com 2, com 3, com 4, com 5, com 6, com 7, com 8, dentro de 1 ano. E a mão passa aqui, e a mão passa lá. Sabe luta de karatê? Passa aqui, aí isso naquilo, naquilo outro. Não, eu resolvi esperar. Para a cama eu não vou. Eu estou aqui dentro, eu estou intacto. Porém, a pessoa está de certa forma impura. Está obedecendo parcialmente. A pessoa vem aos cultos, mas e diz assim, olha, meu cartão está batido aí, já bati o cartão. Eu venho a todos os cultos, mas também eu vou em toda e qualquer balada. Me convidem que eu estou aí. Tunks, 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 tunks. E às vezes na cabeça da pessoa ela pensa, mas eu estou fazendo o que Deus manda. Deus não manda vir aos cultos, Deus não manda ser um fiel dizimista, Deus não manda viver por fé. Mas vive por fé e vive pelas obras. É dizimista e não faz depois mais outras coisas. Vem aos cultos, mas vai em todo tipo de balada. Acontece nas questões também do cotidiano. Não, bispo, eu faço tudo porque a Bíblia recomenda. Seguir e obedecer aos patrões como se estivesse obedecendo ao Senhor. Então, eu faço tudo que o meu patrão manda. Faço tudinho, tudinho. Olha, não desobedeço em nada, mas quando ele vira as costas e sobra lá um cascalho e ele não faz ideia que eu possa pegar aquilo, eu desconto essa minha dedicação total ao meu patrão. Eu faço tudo que ele manda. Agora, quando sobra alguma coisa, aí eu faço desconto. Aí eu me pago. Eu me pago a hora extra. Você às vezes está fazendo uma parte certa e deixando de fazer o completo. Saul com Deus. Quando o homem desobedece a Deus, tem algumas pessoas que até dizem assim, é que eu não ouvi direito. É que eu não entendi o que Deus falou, por isso que eu fiz errado. Você sabe que nesses casos, a pessoa está mentindo para si mesma. Eu não sabia que era errado. Mas o cristão que tem sido ensinado pela palavra, ele sabe o que é errado. Se não souber didaticamente, ele sabe aqui, no coração. Porque João 16:13 diz, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Então, podemos dizer que não há uma justificativa tão grande, tão cheia de bases, jurídicas para você dizer, não, eu era inocente. Porque o Espírito da verdade, ele já te guia a toda a verdade. É como se tivéssemos aquele sentimento de saber o que é certo fazer. Antes, sem Cristo, talvez isso fosse impossível, né? Mas agora com Cristo, com a palavra de Deus lavando o nosso pensamento, lavando o nosso coração, com essa mente que você tem, que a Bíblia chama de mente do Senhor, a mente de Cristo, com esse teu coração que é boa terra e que tem sido semeado pela semente do Evangelho, essa semente tem germinado com o Espírito do Senhor, que a Bíblia diz que se fez um com você. Você sendo casa de Deus, habitação do Espírito Santo, templo do Espírito Santo, você sendo tudo isso,
Você não pode dizer assim, eu não sabia, eu não senti. Na verdade, a gente sabe que deveria fazer certo e muitas das vezes não faz. Eu vou lhe dizer uma coisa, colocando aqui aspas nisso aqui. Sabe estes, eu sei que eu deveria, reticências? Sabe esse tipo de expressão e pensamento? Eu sei que eu deveria. Isso não pode ser outra coisa, senão o resultado e fruto de uma consciência tocada por Deus. Não é a tua impressão, não. É Deus te alertando, é Deus falando contigo. Às vezes essa voz, ela pode parecer pequena, mas é Deus falando ao nosso coração. É o Espírito Santo guiando a toda a verdade. Ou você acha que você está solto no mundo, sem Deus lhe dirigir os passos, sem Deus lhe ajudar? Você acha que a tua vida é feita de gato e sapato por qualquer entidade? Não, Deus está no controle de tudo. O Provérbios 16:9 diz, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Bispo, então quer dizer que aqueles sentimentos, aquelas impressões, aqueles pensamentos que eu tenho, às vezes eu fico em alerta, parece o Spider-Man, o sensor aranha. A pessoa diz, eu acho que eu não devo ultrapassar esse limite, eu acho que eu não devo seguir em frente. Eu achei que isso era de mim. É o Espírito Santo lhe guiando os passos. É o Senhor conduzindo a tua vida, amado. E daí o Provérbios 20, versículo 5 diz, como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência, ele sabe descobri-los. Eu sei que é muito difícil você compreender o próprio coração. O coração às vezes é um amigo e às vezes um inimigo, mas assim, quando Deus fala ao nosso coração, quando Deus fala à nossa mente, quando Deus toca a nossa consciência, o homem de inteligência, ele analisa, ele sabe descobrir essas questões. Ele não vive avoado, como dizem, avoado. Então, faça uma coisa. Não ignore a sua consciência. Não, mas minha consciência é relativa, bispo. É do que papai me ensinou, do que minha avó me ensinou, minha consciência é relativa. É porque eu estou vindo muito à igreja, o Senhor fica doutrinando demais. Então, você toda hora abre a Bíblia, ensina um monte de coisa, aí, mas isso é relativo. Eu posso pensar diferente. Ei, você acha que não é Deus cuidando de você, não? Lá pelo teu pai, pela tua avó, pela tua tia. Você não acha que é Deus cuidando de você, não? Pelo teu pastor? Pela Bíblia Sagrada, que só te doutrina. Tudo isso foi preparado por Deus para ensinar você um caminho certo. Então não ignore essa tua nova consciência. Às vezes eu me sinto até culpado. Sim, é Deus apertando aí o teu coração. Seja sensível ao que você sente lá dentro da sua alma. Não siga qualquer conselho de qualquer pessoa, não siga qualquer voz, siga aquela voz interior de Deus falando lá no profundo do teu coração e aprenda a ser rápido em obedecer. Bispo, eu estou aí já há uns 6 meses, Deus está falando, eu estou sentindo que é Deus falando comigo para eu fazer, já está 6 meses ouvindo, é para obedecer já. É melhor obedecer. Muitas vezes nós sabemos o que fazer, daí dizemos para nós mesmos, eu sei que eu deveria ficar em casa e acabar aquele trabalho da faculdade, mas estou aqui na balada. Sabe esses, eu sei que não é a tua cabeça muito chata, não é o teu pai, tua mãe que ficou pegando no teu pé e agora você fica se cobrando. É a tua consciência dizendo para você o que é certo fazer. Vá lá e obedeça. Eu sei que eu deveria honrar mais os meus pais. Eu sei que eu deveria não comer tantos doces. Olha aí Deus falando na consciência aí, ó. Você acha que é só você querendo emagrecer? É Deus te ajudando.
A pessoa vai de madrugada na geladeira, abre lá e fica procurando, parece sonâmbulo, né? Aí ouve uma voz lá do fundo do corredor. Sai daí! A pessoa acha que é a esposa chata, não é não. A voz é dela, mas é Deus falando aqui, sai daí! 3 da manhã, geladeira. Se você... Bom, aí a questão de nutrição, né, e alimento. Se você come algo 3 da manhã, pode ser até light. Vai triplicar dentro do seu estômago, da sua barriga, vai... eu sei que eu deveria me dedicar mais à minha família. Você sabe? Passa. Será que tem alguma coisa comparável a simplesmente obedecer? Não, mas bispo, eu preciso de lazer. São aquelas desculpas. O Saul disse, eu trouxe aqui os bois, mas nós vamos oferecer para o Senhor. Não era para ter trazido. Eu sei que eu deveria me dedicar mais à minha família, mas eu tiro aqui o meu tempo. Olha, as coisas têm que ser equilibradas. Eu sei que eu deveria dar mais tempo para minha esposa e filhos, mas eu fico enfurnado no trabalho. Será que tem alguma coisa comparada a simplesmente fazer o que é correto, a colocar em prática o que é certo, a obedecer? Porque se você sente que deveria cuidar melhor da sua saúde, se você sente que deveria fazer algo diferente, amado, faça isso já. Porque senão você vai passar por cima dessa voz e você vai tentar calar conselhos divinos que já estão aí no teu coração. A gente afirma, a gente justifica, dizendo, eu não tenho tempo, eu vou deixar para depois. Muitas das vezes nós pensamos ou até sentimos, né, que na prática deveríamos fazer algo de bom por aquela pessoa. Aí não fazemos. Ora, mas você não percebeu que deveria fazer? Mas tem muita gente no mundo aproveitadora, bispo. Então, sabe, me deu uma vontade, mas eu não fiz. A gente pensa assim, eu deveria fazer algo. Chamar aquele irmão para o almoço, pagar um almoço, dar uma carona para aquele irmão. Sabe esses pequenos testes? Olha, vou dizer, mesmo em pleno Rio de Janeiro, né, com questões de trânsito, né, tão confusas. Sabe aqueles pequenos testes de respeitar o sinal de trânsito? Pelo menos quando tem o pedestre passando. Pelo amor de Deus. Eu vejo os sinais vermelhos, travessia de pedestre, e o nego mete o pé no acelerador e passa batido. É que, eu não sei, tem gente assistindo aí de fora do Rio de Janeiro, é que aqui no Rio de Janeiro é assim, sinal verde, acelera, né, e passa. Sinal amarelo, acelera mais um pouquinho. Sinal vermelho, sei lá o que tem que fazer, acionar o turbo. Passa, acelera mais um pouquinho e aciona o turbo. Não existe sinal para parar o trânsito. Mas são pequenos testes. Respeitar os mais velhos. Não pise na grama. A pessoa parece ter um prazer, né, de... Por quê? Por que não obedecer? O que há de mais importante que a obediência não seja algo principal? Manter as ruas limpas, não jogar, sabe, o lixo para fora da janela. Ai, que vontade que me dá de... É que eu não tenho porte de arma, sabe? Quem sabe no futuro, né? Mas que vontade me dá de pegar o papelzinho, que seja o lixinho que o cara jogou do vidro lá da janela do carro e ir atrás dele e dizer, vai jogar na lata do lixo. Eu deixo passar porque não quero confusão. Mas nesses pequenos testes, entenda uma coisa, se nós não passarmos nestes pequenos testes, talvez a gente nunca consiga alcançar níveis mais altos.
Eu queria ter uma vida grande. A gente até ora a Deus, Senhor, eu queria ter uma vida maravilhosa, tremenda, rica, poderosa. Tudo isso que eu estou lhe falando, amados, não é apenas para você se tornar gentil, não. É para você ser muito mais do que gentil. É para você ser, de fato e de verdade, luz no meio de um monte de trevas. Então, às vezes, a pessoa fica clamando, Senhor, eu quero ter provisão, eu quero ter paz, eu quero ter vizinhança bendita, eu quero ter bênçãos e bênçãos, e não cumpre os pequenos detalhes. Não, Samuel, a gente só poupou o rei. Eu sei que Deus mandou matar, mas a gente poupou. E a gente trouxe... Olha como esses bois são bonitos. Olha essas ovelhas. Samuel, nós vamos sacrificar para Deus. Saul recebe essa palavra e Samuel diz: será que Deus tem tanto prazer nas tuas ideias, nos teus sacrifícios e holocaustos, do que é tão fácil, né, obedecer? Ele diz, do que simplesmente em que se obedeça a sua palavra. Eu acho que até pode passar no coração de alguém aquele sentimento do tipo, mas bispo, eu já fiz demais, já fiz muita coisa para muita gente, cansei de ser bonzinho. Gálatas 6:9, essa palavra é para você. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Isto é, se a gente não desfalecer. Não, é que eu cansei de ser bonzinho. Veja bem, Deus não quer que você seja apenas uma pessoa cada vez melhor. Deus quer que você seja luz. Deus quer que você reproduza o reino dele. Deus quer que você seja um representante dele. Você não é apenas uma pessoa boa nesse mundo. Você é alguém tocado e movido pelo Espírito de Deus. Você não é só mais um, cidadão nota 10. Os homens de bem, cidadão de bem. Não, você não é só mais um cidadão de bem. Você é a imagem e semelhança do Senhor. Você é uma pessoa iluminada. Você não está aqui nesse mundo à toa. Há um destino, há um propósito. Muita gente pode reconhecer Deus em você. E eles não vão reconhecer apenas pela bondade, apenas pela generosidade. Isso aí os religiosos fazem também. Agora imagina se nós que fomos preparados por Deus para sermos extensão dele, luz no mundo, sal da terra, se no mínimo não fôssemos ao menos gentis e corteses e pessoas de paz ou da paz. Você está entendendo? Então, Deus ele fala conosco a respeito de todas as coisas práticas do dia a dia. Deus ele quer que você comece com essas práticas, sendo uma pessoa honesta, leal, justa, equilibrada, da paz, sabe? Espalhe amor, espalhe gentileza. E você precisa estar atento. Poxa, se eu sinto que eu deveria fazer, se eu estou pensando que aquilo deveria ser diferente, por que não fazer diferente? Talvez você sinta que deva se afastar de alguma situação ou de alguém, e você acha assim, não, eu estou com uma pequena impressão aqui, mas não é possível que eu deveria me afastar dessa situação. Não é possível que eu deveria me afastar dessa pessoa. Mas é o Espírito Santo querendo livrar você de uma enrascada maior. Aí você fica achando que é uma má impressão. E me entenda bem, eu não estou falando aqui de julgamentos, nem de preconceitos. A nossa mente tem que ser treinada a não ser preconceituosa, nem julgarmos as pessoas por aquilo que a gente imagina que ela seja. Você só pode, na verdade, dizer do que a pessoa já fez. A pessoa rouba, mata, destrói, já está julgado. Agora,
esse indivíduo aí está me parecendo... Esse tipo de julgamento a gente tem que se treinar a não fazer. Mas eu estou lhe falando não disso, eu estou lhe falando de uma voz de Deus, que às vezes você está até enganado com aquela pessoa, você diz, esse cara aí vai me ajudar em tudo, essa pessoa vai me dar a mão, aquela situação será bênção. E Deus diz, não estou lhe falando de julgamentos ou preconceitos, eu estou lhe falando de ouvir a voz de Deus e ser direcionado por Ele no caminho certo. Porque há um padrão de Deus na nossa vida, que é bem assim, se eu não deixar ir embora, se eu não me afastar das coisas erradas, das pessoas erradas, as situações boas, as pessoas certas nunca vão se aproximar de mim. Provérbios 13:20 diz, quem anda com os sábios será sábio. Agora, o companheiro dos insensatos se tornará mau. Então eu tenho que estar atento, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Qual é o sentimento? Qual é a visão? Qual é a estrada? Qual é o caminho? Eu termino dizendo para os irmãos, às vezes nós pedimos coisas a Deus, Senhor, dá-me uma promoção, Senhor. Então eu vou me dedicar como nunca. Comece a se dedicar antes. Deixa a promoção vir depois. Senhor, essa oração é top, né? É a que mais acontece. Senhor, aumenta o meu salário e eu vou ser dizimista. Começa a ser fiel antes. Deixa Deus trabalhar nisso depois. A pessoa quer, dar uma justificativa para Deus. Amado, faça tudo o que tem que fazer já. Faça tudo o que tem que ser feito agora. Provérbios 3:27 diz, não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Você pode fazer algo de bem para você, para os outros, para a tua igreja, para a tua família. Você tem essa capacidade, então não te furtes. Faça o que é certo. E talvez Deus esteja dizendo a você nessa manhã, sim, seja mais gentil, chega mais cedo no trabalho, seja mais disciplinado com a sua dieta, não irrite tanto sua esposa, seu marido. Talvez Deus esteja dizendo aí no fundo do coração, não fale mal do seu bispo. Quem sabe Deus esteja dizendo isso. Eu espero que Deus esteja falando para as paredes. Mas não sei. Podem ser coisas simples, podem ser coisas pequenas, mas o tamanho não é importante. Sabe o que é importante? A obediência. É sempre melhor obedecer. E quem sabe hoje seja o dia de Deus liberar sobre você cura, milagre, provisão, livramento, como em muitas vezes Jesus disse, ei, vem cá. O cego queria enxergar e Jesus fez lodo na terra, colocou nos olhos dele e disse, vai lá no tanque de Siloé, vai lavar os olhos. Jesus tinha cuspido na terra, etc. Imagina se o cego diz, o que é isso? Cuspiu na terra, botou nos meus olhos, o que é isso? Não vou fazer nada. Numa simples obediência, ele foi lá lavar os olhos, voltou enxergando. Muitas vezes, alguns enfermos e doentes, Jesus dizia, pega a tua cama, anda. E o indivíduo obedecia. Quem sabe hoje a cura, o milagre, a provisão, o livramento não aconteça, um sonho comece a se realizar, aquela promoção aconteça, aquela porta se abra, se simplesmente você decidir no teu coração, Senhor, eu vou obedecer. Não há necessidade de coisas mirabolantes. É mentira, digo mais uma vez, é mentira quando alguém diz, se você for ao monte, se você jejuar, Deus vai fazer a obra. Não, Deus quer obediência, muito mais do que sacrifícios. Porque aquele que obedece, ele o faz
porque ama. Aquele que obedece, ele o faz porque ele confia. Aquele que obedece, ele obedece porque ele acredita em Deus. E é o start, a obediência é o início de muitos milagres, de muitos sinais de Deus. Marcos 16, 17 diz assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Eu volto a dizer, quem crê, obedece. Quem confia, obedece. Quem ama, obedece. Então, na verdade, quem obedece tem os sinais de Deus acompanhando a sua vida. Amado, ouça a voz de Deus, seja sensível àquele sentimento, né? Eu sei que eu deveria fazer isto, e faça. Seja rápido em obedecer. Eu termino com um texto com o qual eu comecei, na versão NVI. A obediência é melhor do que o sacrifício. É melhor obedecer. Assim seja, assim disse o Senhor.